Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos, meus queridos alunos. Vamos começar hoje com a nossa primeira aula de redes neurais, né, do curso de introdução a redes neurais. E nessa primeira aula, eu gosto de introduzir o conceito de aproximador. Por quê? Porque uma rede neural, se alguém me pergunta, mas o que é uma rede neural? De bate-pronto eu falo, cara, é uma maneira de você aproximar funções. A melhor maneira de você interpretar uma rede neural. Certo? Certo. Então vamos começar do começo. Bom, por se tratar de um contexto de ciência de dados, nada mais justo do que nós começarmos a partir dos dados, né? Então, vamos lá. O problema aqui é o seguinte: como mapear conjunto de dados X no conjunto de dados Y? Ou seja, se você pega esse par, esse conjunto de pares ordenados X, Y, e plota um gráfico, né? Você obtém essa nuvem de pontos aí. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso objetivo? Nós desejamos encontrar qual é a melhor função f que vai relacionar esse x com esse y. Ou seja, essa função f ela vai atuar como um aproximador de y. Tá bom? Você vai definir essa função f, ela recebe os dados de entrada, que no caso são os valores de x, e aí ela vai inferir esse conjunto de previsões, aqui que a gente vai denotar como y no chapéu. Né? Então, um bom aproximador é aquele onde a previsão, o y no chapéu, melhor se aproxime de y, ou melhor dizendo, o erro de previsão seja o menor possível. Para exemplificar aqui, vamos colocar o nosso aproximador num contexto de polinômio, certo? Então vamos tentar aqui fitar esse conjunto de pontos através do polinômio de segundo grau. Ou seja, você tem aqui, para definir esse polinômio, três parâmetros, três pesos, W2, W1 e W0. Perfeito? Perfeito. O que significa, né, fitar esse polinômio, ou fitar esse aproximador, ou treinar esse aproximador? Treinar o modelo F é o procedimento de encontrar os pesos ótimos que minimizam o erro de previsão E. Ou seja, qual é a melhor escolha de valores de peso 2, peso 1, peso 0, que farão com que a previsão Y chapéu possua o menor erro possível. Ou seja, um problema de minimização. Certo? Então, treinar, fazer com que este modelo, esse aproximador, aprenda a partir desta nuvem de pontos, significa minimizar o erro de treinamento a partir dos pesos, ou melhor dizendo, dos parâmetros do modelo que você está utilizando. É isso que significa. Tá? Então, perceba, até agora eu não falei de redes neurais. Onde que entra redes neurais nessa história? Então vamos lá. Partindo aqui de uma certa nuvem de pontos, perfeito? A gente deseja encontrar o aproximador F. Vai mapear X no Y no chapéu e a gente quer que esse Y no chapéu possua o menor de previsão possível. Beleza, já falamos sobre isso. Ok. Se nós pegarmos e fizermos um zoom dentro dessa função f, que é uma black box, a gente a priori não sabe o que está acontecendo ali dentro. Se isso for uma rede neural, como que essa f é estruturada? Como que esse aproximador ele se estrutura? Ele é uma analogia aos cérebros animais, onde a menor estrutura dentro desse arranjo é o chamado neurônio artificial, certo? Neurônio artificial, gente, não tem nada demais. É uma abstração matemática. Ele possui uma definição matemática. Ele é um ponto dentro de uma rede que recebe N sinais e produz um único sinal que vai passar para todos os neurônios da camada da frente. Camada. Os neurônios se organizam em camadas. Então, a estrutura de uma rede neural, né, a arquitetura de uma rede neural, ela é organizada através de conjuntos de neurônios artificiais chamados camadas, onde a primeira camada recebe os inputs, ela é chamada de camada inputs. A última camada produz as inferências, produz o Y chapéu, chamamos ela de camada de outputs. E todas as camadas de neurônio que existem entre a camada de output e a camada de input são as chamadas camadas escondidas. Certo? Certo.
Perceba que existe um alto grau de conectividade entre os neurônios de uma dada camada e os neurônios das camadas vizinhas, que são aqui representados por esses traços aqui cinza claro. Esse alto grau de conectividade entre os neurônios e também a natureza não linear, a geração dos sinais dentro de cada um desses neurônios, fazem com que a rede neural ganhe uma capacidade muito alta de realizar mapeamentos complexos. Por isso que redes neurais são tão poderosas. Tá? Porque você divide para conquistar. Você divide toda a propagação dessa primeira informação de inputs, ela vai se propagando para vários pontos dessa sua rede. Cada um desses pontos vão produzir sinais distintos de maneira não linear, a maioria das vezes. E essas várias produções de sinais não lineares vão se conectando a outros vários neurônios que vão produzir, por sua vez, mais sinais não lineares que vão jogar para a camada da frente e por aí vai, gerando uma alta conectividade hipercomplexa, fazendo com que a gente consiga realmente transformar esse X em Y. Certo? Então, bem no geral, por isso que redes neurais são muito poderosas. Muito poderosas. De tal forma aqui que você consegue, depois que você treina bem, depois que você estabelece que conexões são essas, né, você consegue chegar num bom aproximador. Perfeito? Do mesmo jeito que a gente falou lá no exemplo dos polinômios, o que significa treinar o modelo? Significa achar o melhor conjunto de parâmetros que vai fitar melhor esses nossos dados de treinamento, certo? Então, onde é que estão, né, aqui esses parâmetros? Onde é que estão os pesos dentro de um contexto de redes neurais? Estão exatamente aqui nessas conexões. Isso vai ficar mais claro quando nós falarmos na próxima aula, mais no detalhe, o que acontece matematicamente falando dentro de um neurônio, dentro de uma camada, né? Agora, o que você precisa saber aqui também tem pesos que precisam ser ajustados para fazer com que Y do chapéu se aproxime o melhor possível de Y, ou seja, o erro seja mínimo. Esses pesos, eles estão associados a essas conexões que existem entre camadas, beleza? Isso tudo vai ser explicado, isso tudo vai ser implementado. Tudo bem? Então, por hora, essa primeira introdução. Na aula seguinte, vamos olhar um pouco mais no detalhe o que está acontecendo aqui dentro. Perfeito? Então, até mais.